Gente, então, nessa segunda aula, o nosso tema vai ser do capítulo 18. A gente já finalizou o assunto de viroses e as questões nós já tínhamos feito na última aula, no presencial, as questões desse capítulo. Então, agora podemos começar o capítulo 18, que fala sobre procariontes. Procariontes são seres que não apresentam carioteca, então não apresentam aquela membrana nuclear. Quando a gente olha uma fotinha microscópica de um procarionte, a gente não vê a bolinha no meio. E nem organelas membranosas, então não vai apresentar mitocôndria, não vai apresentar complexo Golgiense, retículo endoplasmático, cloroplasto, lisossomos, não vai aparecer também. Bom, então os seres procariontes são unicamente apenas arqueias e bactérias. De resto, que a gente conhece é tudo eucarionte. Tirando o vírus, que não é nenhum desses dois, né? Porque os vírus são acelulares, então nem célula apresentam. Bom, aqui, as arqueias e as bactérias, por serem procariontes unicelulares, antigamente eram unidas aqui, ó, em um reino só, que era o reino Monera. Entretanto, com o desenvolvimento de tecnologias biomoleculares que conseguem analisar o DNA dos organismos, percebeu-se que arqueias são mais parecidas com eucariontes do que com as próprias bactérias. Então, esse negócio de 5 reinos caiu por terra e foi dividido em 6 reinos. Então, continua aqui animalia, fungo, plantar e protista normal, os eucariontes, que apresentam o núcleo bonitinho, e as arqueias e as bactérias foram divididas. Então, agora temos mais 2 reinos, as arquibactérias e as eubactérias. Arquibactéria por quê? Só porque antigamente achava que estava tudo num grupo só, tá, gente? Porque elas realmente não são parecidas geneticamente. Apenas o fato de serem procariontes e serem unicelulares. Bom, então para organizar melhor, também escolheram outra classificação para estabelecer aqui. Além do reficofage, agora também tem domínios. Só que são só 3, né? Então é fácil de lembrar. Então vai ter o domínio eucária, que vai englobar todos os seres que são eucariontes. Vai ter o domínio arquea e o domínio bactéria. Bom, nesse capítulo vai focar totalmente nas bactérias, porque realmente é o que mais cai em vestibular. Se cai alguma coisa de arquea, tá falando sobre bactérias extremófilas, ou então sobre essa relação entre arquea e eucariontes. Bom, então, sobre as bactérias, vão ser abordadas várias características, então eu separei, coloquei um tópico para cada e falarei sobre cada um deles. Gente, eu particularmente amo bactérias. Bactérias são incríveis. As pessoas só querem matar, usar aquele sabonete que mata 99,9% das bactérias, porque foram enganadas pela mídia, tá? Porque as bactérias são muito boazinhas. A maioria delas. Só um pouquinho ali que pode causar umas doenças. Mas isso aí é irrelevante, sabe? A maioria é benéfica. Bom, mas começando, né? A primeira característica que vai ser abordada aqui é a dos envoltórios. Então, a bactéria ela apresenta mais de um envoltório celular, mais de uma proteção. Então, tem a membrana plasmática, que é o que dá ali limite para a célula, né? Que vocês já conhecem. Mas vai ter também a parede celular, formada por peptidoglicanos. E, às vezes, pode ocorrer de aparecer uma cápsula. A parede celular é a mais importante, por quê? A parede celular é o que vai dar formato para a bactéria. O que vai definir se ela vai ser um coco, se vai ser uma bolinha ou se vai ser um bacilo. É o que vai proteger a bactéria também. A cápsula, às vezes, ela não vai aparecer. A parede celular tem vezes que não aparece também, né? Porque a biologia é assim. É definido algo, é visto a mesma coisa em bilhões de seres do mesmo grupo, e do nada aparece um que tá dentro do grupo, mas não apresenta essa característica. Então é assim, com parede celular também é assim, mas a gente considera a parede celular em bactéria também. Bom, aqui na cápsula, às vezes, podem ter aqui, ó, umas projeções que são chamadas de fímbrias, ou então de pili. E diferente desses aqui pequenininhos, também pode ter um grandão. Esse grandão aqui é o flagelo. Aí ele não tá relacionado estritamente à cápsula, porque o mecanismo de ação dele ocorre aqui dentro.
Bom, agora falando do formato das bactérias. As bactérias redondinhas são chamadas de cocos. As que têm esse formato aqui de linguicinha são chamadas de bacilos. Temos também as espirilos, que são onduladas. E temos as espiroquetas. As espiroquetas são molinhas mesmo, gente. Então, é como se fosse aquela mola maluca, sabe? Que a gente tinha quando era criança. Tipo isso. E além dessas aqui, também tem o vibrião. O vibrião é uma vírgula. Assim. Opa. Também vão ter algumas que vão ser flageladas, como eu falei antes, né? Bom, a união das bactérias também vai ter um nome, né? Porque biologia é assim, dá nome pra tudo. Se ela é unida assim, ó, uma bolinha em uma bolinha, como se fosse um colar de pérolas, linha reta, cheia de bolinha, eu chamo de Streptococcus. Se é unido um bacilo no outro, assim, ó, como se fosse uma linguiça de churrasco, eu chamo de Streptobacillus. O coccus, ele tem uma diferençazinha, porque às vezes ele pode estar aqui, ó, em formato de caixinha de uva. Se tá em formato de caixinha de uva, eu chamo de Staphylococcus. Tem um R ali, mas tá errado. Só que tá tão bonitinho essa imagem que eu não quis mudar. Bom, além disso, às vezes a membrana celular da bactéria pode sofrer uma invaginação assim, ó, que é chamada de mesossomo. Acredita-se que ele esteja relacionado na hora da divisão celular, na reprodução da bactéria. Bom, falando de DNA, agora bacteriano, o DNA bacteriano cromossomal, né, o que faz a bactéria ser como é, o que carrega todas as informações dela, é circular e é como se fosse um cromossomo só, gente, é uma molécula só. Enquanto nos humanos tem 46, a bactéria tem um só e consegue fazer o estrago. Mas além desse, pode também ter em algumas bactérias o DNA plasmidial, que é um DNA circular bem menor, mas que é muito importante, pois gera variabilidade genética. Então, é nesse DNA plasmidial aqui que pode ter um gene, por exemplo, de resistência a antibiótico. E uma característica muito interessante do DNA plasmidial é que o plasmídio, esse DNA circular pequenininho, pode passar de uma bactéria para outra, que a gente vai ver na parte de reprodução. Sobre metabolismo, nutrição das bactérias pode acontecer de formas diferentes. Aqui o livro traz 4 formas principais. As bactérias fotoautotróficas, só lembrando, autotrófico é o ser vivo que consegue se nutrir sem precisar de outro ser vivo. E heterotrófico é o ser vivo que, para se nutrir, precisa de outro ser vivo. Nós, seres humanos, somos heterotróficos. A gente precisa de outro ser vivo, sendo planta, sendo animal, sendo fungo, a gente precisa comer alguma coisa. Já as plantas, por exemplo, fazem fotossíntese, então elas são autotróficas. Então, as bactérias que são fotoautotróficas, elas são como plantas, assim, elas conseguem fazer fotossíntese. Então, a energia, elas pegam do sol, da iluminação, e o carbono, elas pegam do gás carbônico. Mas também tem as fotoheterotróficas. Aqui fica confuso, porque, bom, é foto, né? Então, aí eu acho que eu também tampei o microfone. Bom, é foto, então, consegue adquirir energia através do solzinho, da luz. Mas é heterotrófica, como assim? Porque essa aqui, para ter átomo de carbono, ela precisa de matéria orgânica. Então, essa é a diferença. Bom, também temos as quimioautotróficas, que são bactérias que conseguem pegar a energia da oxidação de moléculas inorgânicas, de moléculas não vivas, e que pegam o carbono ali do gás carbônico. São as quimioautotróficas. Moléculas inorgânicas, gás carbônico, não tem nada de ser vivo aqui, né? Mas também tem as quimioheterotróficas. Essas bactérias, elas também conseguem energia através da oxidação das moléculas, só que dessa vez são moléculas orgânicas. Então, elas pegam a energia e o carbono de seres pré-existentes.